Feriados santificados. Qual a posição da igreja? O que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Constituição do Brasil veta a possibilidade, como um país laico, de realização de cerimônias religiosas oficiais? Será que há uma diferença entre um país laico e um país ateu? Para conversar sobre esse e outros assuntos correlatos, o programa Consensos desta noite trouxe o Bispo Robson e o evangelista André Lucena. Eu quero convidar você e os seus familiares para juntos estarmos nesse instante ligados no programa Consensos. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus possam invadir o seu coração e o coração dos seus familiares. Está no ar o programa Consensos dessa noite. É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez para discutir um assunto muito importante. Vamos conversar sobre os feriados santificados. Como é que funciona essa prática tão comum aqui no nosso país, à luz da Constituição e à luz da Palavra de Deus, à luz da Bíblia. Será que é lícita essa prática de um feriado santificado? E para conversar sobre esse assunto conosco, estamos recebendo as presenças honrosas do Bispo Robson Cavalcante, que tem estado conosco, abrilhantando vários programas, e o nosso querido André Lucena, o evangelista André Lucena, está conosco aqui, mais uma vez, para enriquecer o nosso programa nesta noite. Tá certo? E contamos, evidentemente, com a rica participação do nosso telespectador. Você, internauta, pode enviar seu e-mail, consenso@redeestação.com.br. E você, querido, que está na região metropolitana, interior do estado, muito obrigado pelo carinho da sua preciosa audiência. Deus te abençoe em nome de Jesus, tá bom? Vamos entender um pouquinho como é que funciona essa prática, repito, tão comum de feriados santificados do Brasil. Daqui a pouco a gente volta. Bem, de volta aí, Bispo Robson Cavalcante. Realmente essa prática de feriado santificado, de feriado relacionado com a religião, apesar de não ser uma atitude oficial, legalmente estabelecida, mas é uma coisa que acontece muito. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Na realidade, estudando a história de todos os povos e de todas as culturas, nós vamos encontrar que cada povo, cada cultura, em toda a história, tem tido uma religião, ou expressões religiosas. E todas as expressões religiosas têm seus dias santificados, suas festas. Você, estudando o Antigo Testamento, você tem toda uma série de feriados na tradição do judaísmo, não é? É um povo festeiro. E como o fato social antecede a norma jurídica, e a nação como cultura, inclusive com seus costumes, seus usos, sua história, seus valores e a sua religião antecede o Estado, nós vemos que o Estado laico, que é uma invenção positiva, contemporânea, inclusive com o apoio do protestantismo, esse Estado laico não é um Estado ateu, é um Estado em que se separa oficialmente a instituição da Igreja da instituição do Estado, mas o Estado laico tem que ter uma relação saudável com a nação. Estado e nação tem que ter uma relação saudável. Daí a simbologia, a arquitetura. Ninguém pode imaginar no Brasil, por ser um Estado laico, que nós iríamos começar a implodir o Cristo Redentor e mudar o nome do Estado de São Paulo, do Estado do Espírito Santo,
E assim o Estado laico brasileiro, que é instalado com a Constituição de 1891, com o desdobramento do golpe republicano de 15 de novembro de 89, esse Estado, ele herda 300 anos de história, 300 anos de nação, 300 anos de cultura. Daí o legislador tem que ser sensível, e o nosso Estado tem uma Constituição teísta, espiritualista e aconfessional, porque começa no seu preâmbulo invocando a proteção de Deus. Tem que ter sensibilidade para que na cota de feriados que cabe à União Federal, ao Estado e ao município, se possa contemplar a dimensão religiosa. Por exemplo, no sul do Brasil, Roberval, há muitos municípios, especialmente de imigração alemã, que são de maioria protestante, e na cota de feriados municipais está o dia da reforma, é feriado no dia 31 de outubro, demonstrando a sensibilidade daquele ente político que é o município, à realidade cultural que é uma maioria protestante naquele município. Eu não me sinto, de nenhum modo como protestante, eu não me sinto desconfortável com os feriados que são da tradição católica romana, é um reconhecimento histórico, e agradeço que eu posso descansar nesse dia, como eu não conheço nenhum movimento evangélico para acabar com o carnaval e o pessoal ir trabalhar os 3 dias. É verdade. E aí, evangelista André Lucena, a voz da palavra, será que a gente pode pensar na ideia de que as religiões, de um modo geral, sejam contempladas com os feriados? Porque, por exemplo, vamos pensar uma data histórica importante, por exemplo, para o budismo, uma data histórica importante, por exemplo, para uma religião afro. Essas religiões também, seguindo a linha do Bispo Robson, também não deveriam ser contempladas nesses feriados? Boa noite. Boa noite, telespectador do programa Consenso, programa que enriquece tanto a todos nós pernambucanos, Roberval. Para mim é uma honra estar aqui com você mais uma vez. Mas, Roberval, eu acredito, não é, que essas festas santificadas, à luz da palavra de Deus, nós podemos tomar como premissa que Deus uma vez usou o Isaías dizendo que estava aborrecido das festas, da quantidade de festas que haviam ali os judeus implementados para aquele tempo. E por quê? Aí nós perguntamos, às vezes as pessoas se preocupam muito com as datas, né? Em confirmar as datas diante dos homens e tornam aquelas datas muitas vezes assim, datas especiais, mas do ponto de vista apenas normativo ou do ponto de vista apenas legal, né, mas não trazem para si aquilo, a representatividade daquela data efetivamente dentro dos seus corações. Porque nós temos diversas datas aí. Temos o dia da Bíblia, inclusive, o dia do evangélico, né? E hoje se multiplicou também algumas coisas no Brasil que vão na contramão da palavra de Deus, inclusive as festas dos padroeiros, né? São muitos padroeiros hoje que nossa nação possui, e eu acredito que isso, enquanto nós evangélicos, porque nós estamos aqui discutindo em cima daquilo que acreditamos, né? E nós acreditamos que essas festas muitas vezes trazem, do ponto de vista espiritual, uma maldição para o seu país, né? Isso que Deus veio estabelecer e veio se comunicar através do profeta Isaías. Do ponto de vista legal, eu acho que se multiplicar as datas nas casas legislativas, que muitas vezes estão ajoelhadas